eu vim de uma família muito pobre. Tinha o meu pai, minha mãe, 8 irmãos, né? Uma família que não conhecia Jesus, não tinha base Jesus nas nossas vidas. Então, sem Jesus nesse mundo, realmente a gente sofre muito, e a gente sofreu muito. E a gente foi muito pobre, não só espiritualmente, como materialmente dizendo. Nós não tínhamos, muitas vezes, o que comer, nem o que vestir, e um lar destruído, claro. Porque ali havia muitas brigas, discussões, os irmãos brigavam entre si, o pai e a mãe também, porque um povo sem Deus é assim. Existia o amor entre todos nós nos amávamos muito, mas não sabíamos como demonstrar esse amor. E a gente se agredia moralmente, fisicamente, passávamos fome. E até que meu pai, uma pessoa que ficou mundialmente conhecido, é um artista plástico, mestre Assis de Embu das Artes, que eu sou de lá, nasci lá. E era uma pessoa que ganhou muito dinheiro, inclusive em 1962, ele foi para lá em 59, quando eu nasci. Em 62, ele já saiu na primeira revista, já lançando ele como um artista plástico que sonhava com a Cidade de Luz e que ele conseguiu transformar Embu das Artes na Cidade de Luz. Porém, ele ganhava muito dinheiro. Por exemplo, se ele vendia uma escultura, dava para ele comprar uma casa. Mas, infelizmente, o devorador vinha e destruía tudo, comia tudo. Ele tinha um tanto assim de dinheiro num dia. Quando era dali 3 dias, ele já não tinha mais nada, e a gente passava fome. Era chinelo no pé, minha mãe sofreu muito com tudo isso. Porém, Deus tinha um plano na nossa vida, né? E a gente seguiu. Aí, a gente morava num barraco de madeira, mas era um luxo, como eu, porque a gente sempre foi muito caprichoso. Minha mãe, uma mulher muito organizada, muito limpa, era tudo muito arrumadinho, mas era um barraco. Aliás, era um luxo, porque era o único da cidade, né? Que é melhor que isso? A cidade inteira era um município, a 23 quilômetros de Embu, e o único barraco era o nosso. As pessoas gostavam tanto da gente que vinha todo mundo comer o feijão da maculada no barraco. E as pessoas gostavam muito da gente, mas a nossa vida era destruída, não tinha como. Então, a gente passou fome, a gente não tinha o que vestir, a gente não tinha o que comer. E foi assim que nós fomos vivendo a nossa vida. Até que chegou aos 9 anos de idade, que eu fui trabalhar. Comecei o meu primeiro trabalho com 9 anos de idade, e todos os meus irmãos começaram a batalhar para ajudar minha mãe, né, que era uma mulher que sofria vendo os filhos daquele jeito, mas ela tinha que cuidar da gente. Então, ela não podia sair para trabalhar. Então, e meu pai na farra, na bagunça, na bebida, na mulherada, e a minha mãe tentando, da forma dela, cuidar da gente. Quando chegava em casa, tinha aquelas coisas assim, meu pai pegava o prato de comida, jogava no chão, no barraco, né? E o barraco, um quarto, que eu me lembro, era uma porta de geladeira, sabe aqueles frigoríficos? A gente passava do quarto para a cozinha, abriu. Era assim. Customizado. Era. Digamos isso, não é melhor, né? Porque customizado? a gente sempre deu um jeitinho. Mas foi muito triste, porque, na verdade, a gente, às vezes, tinha muita vergonha, né? Porque todo mundo tinha a sua casa, tinha a sua chave, e a gente, às vezes, muitas vezes, de vergonha, pedia para as pessoas deixarem a gente na esquina, para a gente correr no meio das bananeiras e entrar no barraco. A gente era criança, ninguém era assim ali, era só a gente. E a gente tinha que viver daquela forma. Né? O sonho era com a chave. Oi? O sonho da chave. O meu sonho sempre foi ter uma chave para abrir a porta e trancar. E quando chovesse, não entrasse água dentro. Uma vez eu estava no quarto, meu quarto era muito chique, né? Aí eu estava no meu quarto, bem arrumadinho e tal. Aí, daqui a pouco, quando eu estou penteando meu cabelo, gente, entrou uma cobra por um buraco. Pense que eu dei um grito e aquela cobra voltou. Então, a nossa vida era assim, no meio de cobra, rato, barata. Porque a gente morava à beira de um rio, não é porque era sujo, não. É porque ali era o habitat natural deles. E a gente estava ali, porque a gente não tinha onde morar. A Raquel cresceu, Sim. Perseverou. Com certeza. No trabalho. Sim. Ficou moça. Sim. E aí? Raquel cresceu, foi trabalhar na prefeitura, morando no barraco.
Aí, quando foi, eu tinha uns 20 anos, mais ou menos, eu conheci uma pessoa. Era um francês, um doutor, um veterinário, que havia pouco chegado à cidade. Imagina, é um doutor numa cidade pequena, todo mundo quer, né? E aí eu falei, bom, vamos lá, né? Aí a gente começou a namorar. E nesse namoro surgiu a gravidez. No barraco. A gente fazia questão, né? Era no barraco. Então, assim, apareceu aquela gravidez inesperada. E aí, obviamente, numa cidade pequena, ia virar uma fofoca. A menina do barraco virou mãe solteira. E aí eu saí espalhando já para a cidade que eu estava grávida. E o pai da criança, até então, resolveu que não queria que eu tivesse a criança. E aí ele com minha mãe, que minha mãe era ignorante na época, né? Juntou-se com ele, e ele resolveu, ligou para um médico em São Paulo, a cidade de Embu fica a 23 quilômetros de São Paulo, e aí eles decidiram que eu ia tirar a criança, e me deram dinheiro na mão, chamaram um táxi, e eu fui para São Paulo sozinha para tirar essa criança. E quando eu cheguei no consultório, sentei na mesa, aí o doutor falou, tá aí, vamos lá ao procedimento? 21 anos. Eu falei, não. Ele, não, como não, se já está tudo certo. Eu falei, está tudo certo, mas eu não vou tirar o bebê, eu não vou tirar. Eles não tinham perguntado a você? Não, não, eles nem iriam perguntar, era a vontade deles. Não, eu não tinha como dizer... Decisão. Não, eu não ia ter essa decisão. Eles decidiram e me mandaram. E quando chegou lá, como Deus tinha um plano, eu não sei como, até hoje, gente, eu falei que não. Eu me levantei e o médico, não põe a mão em mim. Peguei o dinheiro, chamei outro táxi, voltei para a cidade. Voltei na cidade e tal. Quando foi no outro dia, o doutor ficou sabendo que eu não havia feito o aborto. E ele chegou até o barraco, até eu estava sozinha, e ele falou, como você não tirou? Eu não te mandei lá, era para você ter tirado? Eu falei, eu não vou tirar. Você vai, eu não vou tirar. Então me dá o dinheiro. Agora. Fui lá, estava escondido lá no barraco, né? Aí peguei o dinheiro e estava faltando o dinheiro do táxi. Ele falou, pois eu quero todo o dinheiro. E eu trabalhava na prefeitura, eu tinha um dinheirinho no Bameirindos. Aí eu falei, tudo bem, é humilhação demais, mas vamos lá, né? Deus vai me honrar. Pensava cá comigo, né? Eu sempre tive fé em Deus. Não conhecia, não tinha intimidade. Aí peguei, fui ao banco, peguei o dinheiro dele, ele falou, esta criança vai passar fome, vai viver na miséria. Eu falei, não, esta criança aqui vai ser abençoada e um dia, quem sabe, ela vai cuidar de você na tua velhice. E ali acabou-se o relacionamento. E aí começou a dura vida de uma mãe solteira. Minha mãe queria me colocar para fora, meu pai falou, não, antes, eu prefiro que ela esteja grávida do que estar com um câncer, deixa ela aí. Era no barraco, minha mãe queria me botar para fora, mas não botou. Aí montei um quartinho para beber, eu trabalhava, né? Tinha o meu dinheirinho, arrumei, tal. Tive a criança, ele não quis saber nada, eu também não me importei, porque eu sempre fui uma pessoa também muito decidida. Agora, imagina vocês se eu tivesse tirado este anjo. E esse anjo, hoje, é uma pastora na igreja Casa da Bênção, e que me deu 2 netas, uma de 15 anos e uma de 8 anos, e um genro maravilhoso. Então, assim, Deus transformou. Quando eu vejo tudo isso, eu fico muito feliz, e quando eu vejo que as pessoas estão passando por esse problema, sabe, e às vezes chegam até a fazer o aborto, né? Gente, se vocês conhecerem alguém, não deixa não deixa, vá lá, ajuda, não deixa, é lindo demais, ter um anjo desse na vida, é tudo de bom, tá? Ajudem as pessoas, elas precisam nesse momento, a gente fica desesperado e sem chão, né? Mas Deus tinha um plano, eu era uma mulher determinada, se eu não fosse, eu teria perdido um anjo na minha vida, aliás, vários anjos, né? Porque aí eu tenho netas, genro, aí eu teria perdido. Você ficou só com essa menina, e aí você foi continuar a sua vida, e quando foi que ela começou a mudar, a melhorar? Então, aí, na verdade, foi assim, com tudo isso que eu estava no barraco, quando a minha filha fez 4 anos, mais ou menos, 3 anos,
eu realizei meu sonho. Aluguei uma casa com um dos meus irmãos. Aí eu e o meu irmão Bira. Aí nós fomos, alugamos uma casa. Aí era uma delícia. Era tudo feito de caixote, era tudo... o guarda-roupa na mudança desmontou, aí eu arrumei. A cozinha era de bloco, mas era o meu sonho. Você tinha a sua chave. Eu tinha a minha chave, eu fechava a porta, não entrava chuva lá dentro. Era uma bênção. Ali eu comecei já a me fortalecer e crer que algo ia acontecer na minha vida. Só que eu esqueci de contar um detalhe. No meio da gravidez, eu sofri um acidente, um capotamento num carro conversível e não perdi a criança. Era plano de Deus. É porque maldição sem pouso, né? Isso, outra coisa, maldição de família, sem casamento. Ninguém conseguia se casar na minha família. Quem tem isso, ora muito. Persevera, jejua, porque tem demônio que só sai com jejum e oração. E é verdade, a palavra diz. Então, ore, porque foi quebrado na minha família, através do meu casamento, no cartório, há 30 anos atrás, a maldição, que era hereditária, e foi quebrada. Amém. Amém? Muito bem, você já falou. E aí, conheceu o seu... Não, peraí. Então, aí você conheceu o Senhor primeiro. Foi assim. Não, eu já conhecia. Aí eu conheci o bonitão. Ela também tem um bonitão. Como era gato! Eis que eu estava num bar em São Paulo que se chamava... vocês vão até ver meu carro. Aliás, o nosso carro um dia, vocês vão entender essa história. E assim vou vivendo. Foi o bar que nós nos conhecemos em São Paulo. Eu conheci o bonitão, João Bosco. Olha o nome. É um gato mesmo. Um bigodão desse tamanho, uma lapa assim. Aí eu cheguei no bar, quando eu olhei, falei, gente, ali é o Magnum. É um luxo aquele homem. Aí eu olhei e falei, gente, foi amor à primeira vista. Ali mesmo a gente já começou um namoro, foi maravilhoso, me apaixonei, ele se apaixonou por mim, eu apresentei aquela linda criança para ele. Ele se encantou, apresentou para a família dele, e aí minha filha começou a ter base de uma família mais tranquila e também... a base de uma família mais tranquila e de um amor de pai, paterno, porque a família adotou ela de uma maneira especial, e ele também, como pai. Para ele, ele é o pai da Camila, entendeu? Desde que a primeira vez que viu. Ele cuidava dela melhor do que eu, quando era pequena. E aí eu conheci, além do bonitão, aí nós começamos a namorar, tal. E aí tinha uma amiga que eu vendia roupas, né? E aí tinha uma amiga, eu fazia roupas e tal, e que eu vendia roupa para ela. Aí ela e o marido dela brigavam muito e tal. Aí um dia ele jogava ela para fora de casa, fechava a casa, não deixava ela dormir. E aí eu falei, gente, aí um dia eles começaram, meu amor. Falei, oxi, o que aconteceu com esses dois, né? Eu estou parecendo paraibana, né? Oxi. Mas eu sou mesmo, de coração e por opção. Aí... ele pegou e aí eu vi que eles estavam muito bem. Eu perguntei, onde tu foi, hein? Foi na Macumba? Onde tu foi aí, que tu tá bem com seu marido? Aí ela falou assim, não, nós estamos indo numa igreja. Falei, igreja? Que igreja? A Casa da Bênção ali. Onde é? Tal. Eu vou te levar lá. Eu falei, tá bom, eu espero o seu convite, viu? Quando foi no outro dia, eu corri lá sozinha. Falei, o quê? Eu vou conhecer esse Deus que transforma. Aí corri para aquela igreja sozinha, de dia, não tinha nem culto. Fui falar com o pastor. Aí conversei com ele, expliquei a minha situação, ele começou a orar, eu comecei a participar dos cultos e comecei a me fortalecer, conhecer o Senhor, amar a Deus, servir a Deus, sabe? Comecei a tentar ser uma pessoa melhor ainda, apesar de sempre ter um coração quebrantado, mas de buscar o Deus, de me alimentar, sabe? De fazer aquilo que é correto, conforme a palavra. É difícil no início, mas eu fui. Só que aí vieram as lutas. Então, falar de lutas, quando nós conversamos, você falou agora, há 30 anos atrás você se casou, né? Isso. Esses 30 anos, a gente não vai falar o todo não, mas Sim. Nesses 30 anos foram muitas lutas no casamento. Perfeito. Pense numa tribulação. Você achei que o primeiro amor ia ser lindo. E não, olha, foi tribulação, viu, gente?
A gente se ama muito até hoje, a gente se ama muito. Eu amo muito meu marido, mas foi tribulação, foi luta, não tinha onde morar. Ele morava com a mãe dele, eu morava casados, e eu morava na outra casa cheia de ratos, sabe? Que um dia acordei até com rato dentro de mim. Ah, meu Deus, é só Jesus na minha vida. E assim, realmente foi uma luta muito grande, a gente perseverou muito, a gente brigava, a gente não queria separar, mas não tinha como conviver, tribulação grande. E aí, até que um dia ele conseguiu comprar um terreno. Aí eu fiquei 1 ano morando em São Paulo, ele ficou 1 ano morando no Embu. Era sempre assim, sabe? Sempre separação, não que fosse a nossa vontade, mas também muita briga, viu? Muita briga. Era assim, eu ia para a igreja, pense, você indo para a igreja, você chega em casa, o marido fala, você vai escolher agora, ou eu ou Deus, ou eu ou o pastor. Eu falava, eu vou ficar com Deus. Eu vou ficar com Deus, porque eu sou um pouco abusada, né? Eu não tenho muita mansidão, não. Eu falava, vou ficar com Deus, porque se eu ficar com você, eu vou ficar sem Deus, sem você e sem nada. Eu escolhi viver ao Senhor e creio que um dia Deus também fará você se converter. Muitas vezes a gente teve muitas discussões por causa da igreja, mas eu não desisti. Quando o diabo se levantava, eu falava, cai por terra, Satanás. Muitas vezes até ele chegou na minha cara e falava, ele ria. Uma vez ele deu um murro na televisão, eu sou o Satanás. Falei, pois você vai cair por terra, aqui você não vai ficar. Ele foi embora de casa, meu marido. Ele juntou televisão, ele pôs as coisas no carro, ele foi embora por 2 ou 3 vezes de casa. Eu falei, pois você pode ir. Mas eu tinha certeza que Deus estava trabalhando no nosso casamento. E que o Senhor ia restituir a harmonia, a paz. O Senhor ia nos fazer conhecer Ele. E nós íamos ter um lar abençoado. Mas foram 30 anos de lutas, irmãs. Eu não desisti. Mas foi difícil. Aí, de tanta tribulação, o que veio? De tanto sofrimento, de tanto trabalho. Eu tive peixaria, trabalhava que nem uma louca, virei até japonesa. Depois eu trabalhei em peixaria, loja de roupa, e depois eu tive uma floricultura, e decoração e cerimonial. Veio a depressão. Então, quem olha a Raquel, vê Raquel sorrindo, vê Raquel alegre, vê Raquel com esse bom humor, e não imagina isso. Quando você falou comigo, me fez despertar um outro lado, porque no dia do Entre Amigas, para quem estava, eu falei que eu passei por essa depressão, mas eu passei emocionalmente falando. E você me disse que sua depressão é diferente. Eu queria que você explicasse isso. Bom, 15 anos de depressão até hoje. Aí vocês dizem assim, mas espera aí. Como que uma cristã, uma serva do Deus vivo, que proclama o Deus vivo, que glorifica, que vive... Na Casa da Bênção, eu fiquei 25 anos lá com um missionário genuíno. Eu saí de lá como diaconisa, 25 anos servindo a Deus. Só que a depressão não escolhe cristão. Não escolhe se é, se não é, quem é. Ela vem. E aí... Foram anos assim, eu fiquei simplesmente 1 ano e 2 meses na cama, onde essa menina, Bárbara, que é minha filha, chegava em casa, eu estava no chão, ela muitas vezes tirava o meu sapato e me punha na cama, assim como também o meu marido fazia. Chegou um dia que eu tomava 12 medicações por dia, saía leite do peito. E eu chorava, eu não queria tomar banho, a minha casa cheirava ruim. Eu deixei de trabalhar, de fazer o que eu mais gostava. E não tinha jeito. Foi muito difícil. Foi a fase mais difícil. A depressão é a dor da alma. Dói. Você não sabe de onde vem, mas dói. Você não tem força. Você não tem energia. Você não tem nada. Eu só tinha força para pedir para que me levassem para a igreja. Eu lutei muito. Mas chegou um momento que eu falei, bom, se não tem jeito, eu vou ficar na cama, eu só vou orar. E aí as pessoas me falavam assim, levanta dessa cama. Vai caminhar, vai passear, vai conversar com alguém. Eu não tinha
tinha energia nem para levantar da cama. Como que eu ia para uma academia? Como que eu ia conversar com alguém? Eu não queria. Eu queria que alguém estivesse do meu lado, mas da mesma forma eu também não queria. Eu não sei, é inexplicável. Ninguém consegue explicar e nem qual é a medicação melhor para você. Sabe, 15 anos experimentando de tudo, com psiquiatras, psicólogos, sabe, medicações. Eu pensei em tomar até tem um tratamento que dá choque na cabeça, mas eu já estava aqui não tinha. Eu estava desesperada. Eu pensei, eu falei, eu vou acabar com tudo, mas eu não tive coragem, porque eu sabia que tinha um Deus que era comigo. E que um Deus que ia, de alguma forma, o Senhor ia me aliviar. O Senhor ia fazer algo. Não era possível que aquele Deus que eu amava tanto, que eu lutei tanto para aceitar, para trazer para a minha vida, para o meu lar, para o meu casamento, ia me deixar assim, não ia me abandonar. E aí, eu vim descobrir que essa depressão não tinha um motivo, não era uma morte em si, não era uma perda, não era isso. Era que faltava serotonina no meu cérebro. E não tinha jeito. Eu tinha que tomar medicação o tempo inteiro. Então, irmãs, muitas vezes a gente tem uma perda, como Paula passou por uma depressão. E aí a gente acha que aí é normal, né? Você perdeu alguém, ou perdeu algo, perdeu um emprego, então você tem um tempo. Mas quando ela não é, ela é química. Deus deixou o espinho na minha carne. E ele doeu muito. O Senhor não tirou. Mas sabe por que o Senhor não tirou? Porque Ele ia aliviar a dor, porque Ele ia me trazer aqui. Porque muita gente, onde estiver, vai ouvir. E como eu sempre falo, nos 4 cantos. Quando eu cheguei na Paraíba, eu andava por essas ruas chorando. Doía, eu chorava. Um dia eu entrei de uma livraria, e eu chorando muito na rua. Eu entrei ali porque eu fiquei com vergonha, porque eu achei que eu estava louca. Aí eu entrei ali e falei, gente, alguém conhece uma psicóloga cristã? Eu preciso de ajuda. Aí uma irmã falou, vem cá, é aqui na livraria Saraiva. Eu não sei, uma que é aqui perto do MEG, que é até evangélica. Ela falou, não, vem cá, minha irmã, eu conheço alguém que vai te ajudar. Eu, glória a Deus, eu não tenho mais força. Me levou para casa. E essa psicóloga, que é a doutora Carol Marques, uma bênção de Deus, cuidou de mim na minha casa por anos. Ontem ainda fomos tomar um sorvete. Ela falou, eu estou muito orgulhosa de você, de ver como você está. O Senhor não tirou o espinho da minha carne, gente. Ele não tirou. Talvez se Ele tirasse, eu esquecesse disso. Ele permitiu, mas hoje é bem diferente. Tem dia, agora está se espaçando isso. Antes eu ficava muito, muito triste. Agora não. Agora tem dia, daí um mês, eu tenho 2 dias no mês que às 2 horas da tarde eu fico triste até às 6. Aí às 7 eu tenho transtorno bipolar, que é mais grave ainda. Eu fazia compras, eu era consumidora, eu comprava, eu era consumista, eu comprava. Meu marido brigava comigo, um dos motivos do nosso casamento era isso, eu comprava muita coisa, sabe? E era sem controle, comia doce, sabe? Isso é sem controle, a gente não tem controle, irritabilidade, insônia, angústia, sabe? Tudo de ruim, sabe? Então, essa doutora me ajudou muito. Tudo isso é difícil, só quem passa sabe. Só uma coisa, se permita, viu? Ou se você tiver alguém na sua casa, se permita deitar, ficar quietinha lá no quarto. Faz bem. Nesses momentos a gente não quer ninguém, não. Depois passa, tá? Ajuda, ora, busca, dá medicação, faz terapia. Mas se ela quiser ficar quietinha, deixa ela ficar. É muito duro. É aquilo que a gente conversou, né? Quando a gente está com essa sensação que é inexplicável, é uma sensação que não tem como explicar. Você não sabe o que está acontecendo, você só sabe que a tristeza dói, a alma dói, dói o coração, dói o corpo, dói tudo. Mas você tinha o seu esposo, você tinha suas 2 filhas, né? Camila, Bárbara. Dos 30 anos, que está se fazendo agora, de casada,
entre crises e tudo, 15 foram de depressão. Aí você chega na Paraíba. O que a Paraíba representou na tua vida? O que mudou? Então, eu morei em Budas Artes 51 anos, nasci lá. E aí um dia eu falei, de tanta depressão, eu falei, não, eu não quero uma cidade que chove, que faz frio, para depressão é horrível. Aí eu gostava muito do Nordeste. E aí a gente vinha muito viajar nas férias. E aí eu falei com meu marido, eu vou embora. Ele falou, o quê? Eu falei, eu vou embora. Aquele nosso sonho de um dia vai ser realizado agora. Ele falou, mas eu não posso, eu trabalho, você fica. E ele tinha acabado de fazer uma casa linda para mim. Linda, linda, linda. 5 banheiros. Maravilhosa a casa. Com banheira que eu nunca entrei dentro. Saí do barraco, depois quando ganhei a casa, não quis. Aí uma casa linda e eu nem curti. Aí ele falou, não entendo. Aí ele tinha me dado um carro zero. Eu vendi esse carro, dei entrada num apartamento aqui que eu comprei pela internet. Olha como eu sou. Comprei um apartamento pela internet, dei entrada e dei a dívida para ele, coitado. Aí, e tudo que eu gastei aqui, que eu ainda estava com uma depressão muito alta, e eu assumi uma dívida muito grande, isso também trouxe um transtorno muito grande para o nosso casamento. Mas ele sempre me amou muito. Então, isso nos ajudou muito no nosso casamento. Aí, quando nós chegamos à Paraíba, eu e ela, com 14 anos, imagina, gente, você chegar num estado que você não conhece ninguém. E aí, nós, num apartamento, e a gente, uma olhava para a outra e chorava, o que adianta morar na praia? Deixei minhas netas, deixei minha filha, deixei meu marido, minha casa, né, o barraco já não tinha mais. Aí a gente chorava muito, né, Bah? Passamos 1 ano. Aí ele falava assim, fecha isso daí e volta. Aí eu falava, Senhor, não, o Senhor não vou. Aí, mais 1 ano. Aí, quando deu 2 anos e 2... quando eu cheguei aqui, esqueci de contar uma grande coisa. Quando nós chegamos, eu e ela, sem saber o que fazíamos, e como fomos numa igreja, fomos na outra, e aí ficamos sabendo da Cidade Viva, até eu vim antes para ver o colégio para ela aqui, mas não deu certo. Aí viemos fazer uma visita na Cidade Viva. Ficamos encantados. Nossa, quanta gente bonita. Que pastor bonitão, né? Mas essa parte a gente põe entre parênteses. Eu não vou mentir. Todo mundo pensa isso, né, meninas? Não é? Quando chega aqui, eu sei. Mas é dela, né? O que importa é isso. O meu também é lindo, mas é meu. Então, aí cheguei aqui, aí né, conversei com o pastor Sérgio, aí conversei, mas aí eu sentava aí, ninguém ligava para mim. Ai, que desespero, eu e ela. A gente não sabia o que fazer, e passava, e ninguém conversava com a gente. Eu, acostumada com uma igreja menor, onde todo mundo me conhecia há 25 anos, ninguém conversava com a gente. Entrava e saía, nada. Falei, Bárbara, que igreja que é essa? O que nós estamos fazendo aqui? Vou procurar uma igreja menor, pentecostal, da canelinha seca, vou pular, que aqui não dá, não. Aí eu não entendia, mas era tanta sabedoria, falavam palavras tão difíceis. Eu falava, gente, mas esse povo é muito culto. Eu falei, meu Deus, não estou nem entendendo nada, é culto atrás de culto, né? Aí, um dia, alguém nos convidou para participar do Sorriso Aberto. Aí nós viemos e entramos no Sorriso Aberto. Aí foi só amor, só amor. A gente chorava todos os sábados. Nós íamos de manhã, né, Lorena? Sentávamos todos no chão, cada um contava como tinha sido a sua semana, o que é que você precisava de oração, se você precisava de alguma coisa. Aí começou a sentir aquele acolhimento, sabe, aquele amor. Aí realmente eu fui conhecendo o trabalho da Cidade Viva, como era uma igreja muito grande, ela é dividida, mas todo mundo junto, sabe? Aí eu comecei a conhecer, e nós começamos a nos envolver, foi maravilhoso. Até então, no primeiro Godstock, né, Bárbara? Que nós participamos, Lorena estava, as amigas de Bárbara, do Sorriso Aberto. Aí nós participamos, e Bárbara decidiu, porque pode se batizar com 12 anos, e ela já estava com 14, e ela tomou a decisão e batizou-se aqui, né? Foi na praia, foi muito lindo, foi muito lindo mesmo. Aí, inclusive, como Deus assim sempre me usou muito para ganhar almas,
eu já, naquele batismo, eu já havia ganho uma alma aqui, que era uma mulher de São Paulo, e eu levei e ela também se batizou. Né? Então, assim, foi tremendo. Foi tremendo. Aquele Godstock foi aí que começou essa história da tigrinha amostrada, e aí o amor. Aí eu comecei a usar esta personagem para demonstrar o amor ao próximo, como diz a palavra do Senhor. Amai ao próximo como a ti mesmo. Será que estamos fazendo alguma coisa pelo próximo? Até quanto? Eu sou a tigrinha, eu corro atrás. A palavra de Raquel é perseverança. Sempre. 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 Você disse que passou por essa fase difícil e agora você encontrou um medicamento que tem lhe mantido com as crises espaçadas e... Com certeza. Enfim, você sabe que vai conviver com isso pelo resto da vida. Com certeza. Mas com a certeza que o Senhor está cuidando de tudo. Sim, Ele cuida de tudo e eu sou muito feliz. Aí eu quero saber do feliz do seu casamento. Onde foi que mudou? Bom, meu casamento. Como que é que Deus... Bom, gente, é a coisa mais horrível você vir com o marido que não é convertido, é convencido, né, na igreja. Aí você senta do lado dele e ele começa... Bate o pé, vai para lá, né? Fica assim, vai lá fora, volta. E você quer ouvir a palavra e não dá, e ele não se interessa, ele não se intera. Isso aconteceu várias vezes comigo, e aquilo me irritava. Aí comecei a sentar aqui na frente, deixava ele lá para trás. Aí ele já sabia. Aí a gente combinou assim. Aí quando ele tomou uma decisão, nós viemos no SM. S2. Aí eu falei, olha, eu tenho o S2, é para casais, você quer ir? Ah, vou. Tá bom. Aí acertei tudo, aí viemos. Aí foi tremendo. Foi ali que Deus começou a agir em nós. Eu não digo só nele, não, porque a culpa não é só dele, a culpa também é minha. Muita coisa eu errei neste casamento. Né? Muita coisa eu estou tentando também acertar. Né? E talvez se não fosse a persistência, o amor dele, talvez a gente não estivesse junto. Ou talvez estamos juntos, sim, pela persistência e pelo plano de que Deus tinha na nossa vida de constituir um lar, uma família abençoada. Entendeu? Aí nós viemos no S2. Aí, né, depois ele começou a vir, ele começou a interagir com algumas pessoas da igreja. E a gente começou a melhorar o nosso relacionamento. Né? Isso, Deus está restituindo, desde lá do S2 até o dia de hoje. A gente mata um leão por dia. Eu já matei o meu hoje, ele já deve ter matado o dele. Eu digo assim, eu me refiro a ele porque, na realidade, ele mora em Natal. E eu moro em João Pessoa. E a gente só se encontra no final de semana. E aí, depois do S2, ele falou, vamos fazer o seguinte, para você não dizer que eu vou na igreja porque tu insiste, eu vou começar a ir sozinho. Eu vou porque eu quero ir. Oh, glória! Falei, Senhor, hein? Aí eu queria muito ouvir isso, o Senhor é maravilhoso. E ele realmente tem vindo. Poucas as vezes, se vocês verem o bonitão aí, mas eu não estou, porque a gente tem tentado assim. Ele vem, ouve a palavra, aí chega em casa, às vezes a gente conversa, fala, não me conta que eu vou mais tarde. Mas assim, às vezes a gente vem junto, nós fizemos o piquenique. Aí depois, realmente, da gente participar do S2, as coisas começaram a fluir na nossa vida de uma forma, sabe? A fé começou a aumentar, nós começamos a buscar o Senhor, ele estava precisando aposentar e não conseguia. Pagamos gente, fizemos tudo, ele não conseguia. Deus, olha, gente, eu vou contar o que Deus fez este ano e de uma parte para cá. O Senhor... restituindo primeiramente o nosso casamento, nosso amor, que nós nos amamos, estamos aprendendo a nos tratar com carinho. Eu sempre falei para ele, eu gostaria de ser uma Samara e você um Sérgio, porque eu acho um luxo eles dois. Bate uma palma aí, irmã. Eles são um luxo. Simplicidade, honestidade, amor, família. Quem que não quer? Diga aí, levanta a mão aí quem que não quer isso. Todo mundo quer. Oxe, eu fui atrás. Falei, eu quero que tu vire o Sérgio, viu?
Eu vou tentar ser uma Samara. Aí a gente está aí, né, nessa luta. Mas estamos conseguindo. E vocês têm sido grande exemplo para a gente. E eu acredito que para muitos casais, porque é muito bom ver uma família como vocês. Vamos falar aqui o que é verdade. Que Deus, sabe, tem usado vocês. Vocês talvez nem saibam, mas Deus tem usado. A gente olha vocês. A gente quer se identificar com vocês. Isso é uma bênção. Assim como tem pessoas que olham para mim também, que olham para você, Paula, para você, estão notando como você está se portando, entendeu? E querem, porque assim como eu falei para aquela mulher, anos atrás, quem é este teu Deus? Eu vi ela mudando, eu também queria para mim. Então é assim que a gente vive. Aí depois deste... Depois do S2, ele conseguiu aposentar. Ele conseguiu me dar um carro, de novo, né? Porque eu já tinha vendido outro para comprar um apartamento. Aí me deu um carro. Falou, vai lá, escolhe. Falei, não, eu sou simples, também não quero me exibir, não. Já sou bonita aqui, para que eu quero carro bonito? Oh, glória! Imagina, eu bonita e um carro bonito. Ninguém vai aguentar na Paraíba, né? Todo mundo já me conhece aí com o jipinho para lá e para cá. Só dá a loira do jipe. Aí, meninas, só que a gente tem que ter um compromisso com Deus, e é o que a gente está tendo. Aí, depois desse carro, ele falou, eu vou comprar um jipe. Eu falei, vai não. Ele quitou o nosso apartamento na Paraíba. Agora, Deus foi tão maravilhoso. Aí nós fomos para São Paulo, realizar o nosso grande sonho, que era nos casarmos na igreja. Por isso, este vestido, foi com esse vestido que eu me casei. Cadê a foto, em São Paulo. Aí, meninas, depois disso, aí ele comprou, ele é jipeiro, ele é apaixonado por jipe. Aí ele falou, mas não vai dar, só vai dar não sei quando, aí continuou a trabalhar. E para a honra e glória do Senhor Jesus, ele já está com o jipe, que na verdade ele falou, não, fica para você. Eu falei, não, fica para você. Aí ficou empurrando o carro para o outro, né? Essa é a família linda, né, gente? Olha, meu genro Luiz, meu bonitão, minha neta Manuela, minha filha Camila, meu genro Matheus Botura, que é daqui da Paraíba, minha neta de 15 anos, Maria Luísa, e meu anjo, Camila Maitê. Então, assim, irmãs, Deus é maravilhoso. Deus nos honra, sim, quando nós também fazemos a nossa parte. Nós temos que agir para Deus reagir na nossa vida. Em tudo a gente tem que agir para que Deus possa fazer algo. Nós temos que nos lançar na obra, né? Porque tem muita gente aí fora precisando, sedenta do amor. E a Cidade Viva me ensinou isso. Eu sabia muita coisa, porque já vem daqui, já vem de um coração quebrantado, né? Já vem de uma mulher que batalha, uma mulher que não tem medo, que se lança nas coisas. Eu não tive medo, não. E também ninguém me apresentou Deus, não. Eu só ouvi falar e corri atrás. Entendeu? Só que tem muita gente aí fora que ainda não ouviu. Ou se ouviu, ainda não viu a obra de Deus em sua vida. Por isso, irmãs, hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, apresentando uma família maravilhosa que Deus me deu. Deus me deu. A minha família, a minha mãe aceitou Jesus, minha irmã, Deus, meu pai, sabe? Deus trabalhou também toda a minha família. Uma família destruída. Olha quem nós somos. Eu sempre digo, eu sou um milagre do Senhor. E o que Deus fez na minha vida, faz na sua, da sua família, do seu marido, da sua doença. O que acontecer, para Deus não é impossível. Para Ele, uma unha encravada, um câncer, Ele cura. Então creia, busque, ore, não desista. E quando Satanás se levantar, é porque ele é um mal educado, mas é para cair por terra. Tenha autoridade e ousadia, porque a luta vem, mas a vitória é certa com Jesus.